a todos e sejam muito bem-vindos ao Shippado, o podcast oficial do Shippo. Hoje, novamente aqui para falar de Pantera Negra Wakanda para Sempre, o último filme da fase 4 da Marvel, o segundo filme do Pantera Negra, muito aguardado há muitos meses por todos nós. A gente postou quarta-feira, à noite aqui, um episódio sem spoilers, dando uma geral da opinião da gente do filme, falando do que funcionou, do que não funcionou tanto. Hoje a gente vai entrar diretamente em spoilers, tá bom? Então, para fazer isso, eu estou aqui com Bruno Silva. Wakanda Forever, mais uma vez. E o Kukulkan do Shippo, Thiago Amariz. Esse nome é complicado, né? É complicado, ele bate muito perto de umas coisas aí, né? Escolheram um nome meio esquisito aí, mas tudo bem. Ele bate bem perto de algumas coisas aí. Vamos falar de uns spoilerzinhos aí, discutir Exato. um pouco desse fechamento da fase 4. Então é o seguinte, a partir de agora, eu peço que vocês que não assistiram o filme e se importam com spoilers, se você tá nem aí pra spoiler, manda bala, pode ficar aqui, mas se você se importa com spoilers, por favor, pause o podcast, pause o vídeo e volte depois que você tiver assistido a Pantera Negra Wakanda para Sempre. Galera, são muitas coisas pra falar, então eu estruturei aqui uma ordenzinha pra gente seguir, tá? E aí eu vou começar com o primeiro assunto, que seria o seguinte. A gente passou durante muito tempo conversando sobre como seria o tratamento da morte do T'Challa, ou melhor, do T'Challa no filme, porque no começo o que eles tinham dito a gente não vai fazer o recasting e a gente não vai recriá-lo com computação gráfica. Aí ficou muito claro que o personagem ia morrer. E eu lembro que eu dei até uma ideia uma época que eu não lembro se eu cheguei a falar no podcast, mas não sei o que eu falei com vocês. Talvez a cena de abertura seja uma cena de ação e apareça o Pantera Negra com a máscara, sem mostrar o rosto do ator, porque aí você não tá recriando ele que seja nada do tipo, e aí ele morra nessa cena de ação. Vários debates. A gente, alguns meses atrás, postou a exclusiva no Shippo de que o filme ia ter logo nos seus primeiros minutos a cena do funeral dele, o que aconteceu. Mas a surpresa que eu não esperava que eles fossem fazer é que o filme ainda assim faz questão de mostrar a morte dele. Quando eu digo mostrar, talvez usando aqui aspas, porque não é que a gente vê. A morte dele acontece inteiramente fora da tela. Inteiramente em outra sala. A sala onde a gente tá é o laboratório da Shuri, onde a gente viu boa parte também do primeiro filme lá, ela fazendo a nova armadura e tudo mais. Com ela, com uma nova inteligência artificial, tentando curar uma doença do T'Challa, que o T'Challa manteve em segredo, tal como o Chadwick, né, claramente uma referência ali, durante um bom tempo, e que agora tá se tornando letal pra ele. A gente tá ali no momento onde o coração dele tá parando, ele tá tendo uma parada cardíaca, e ela tá tentando resolver de última hora, e não resolve. Ela tá tentando recriar a erva do coração, né? A erva do coração que dá os poderes Exato. do Pantera Negra, né? E que o Killmonger destruiu todas no E que por tabela curaria o T'Challa dessa doença. Ele acaba falecendo, a gente não vê o corpo do T'Challa, a gente depois tem o funeral e a doença nunca é especificada, claramente uma referência ao câncer de cólon que ele teve, mas pra você não dizer que câncer de cólon é incurável no universo Marvel, eles não meiam a doença, francamente não precisa, todo mundo entende o que tá acontecendo. Eu vou dizer pra vocês, antes de eu passar pra vocês, que eu não esperava e eu achei que eles lidaram muito bem. Eu acho que poderia ter dado errado, poderia ter saído pela culatra isso, essa ideia de você mostrar a doença ali, mas o fato do Coogler ter escolhido apresentar essa morte dele com o menor número de detalhes possíveis. Ele está doente, a gente não vê. A gente nem sabe qual é a doença, a gente só sabe que ele tá tendo agora uma crise e vai falecer. Eu achei que ele fez bem isso, e aí depois você tem meio que dois parênteses, né, que é o funeral no começo, e aí o ritual da Shuri no final, que ela finalmente, em Wakanda tem um ritual de você queimar as roupas fúnebres pra dizer que acabou o período de luto, e aí justamente começa o luto e termina o luto do filme. Caras, eu vou dizer pra vocês, achei que eles fizeram com muito bom gosto isso daí. Achei que o Ryan Coogler e o pessoal da Marvel e outro roteirista, que agora o nome me tá me escapando, encontraram uma maneira que você ainda aborda diretamente o que aconteceu, mas sem deixar, assim, sem abusar daquilo. Sem usar aquilo ali pra melodrama, sabe? Como muleta emocional do filme. Então, eu preciso elogiar como eu vou falar de umas coisas que eu não gostei muito do filme, mas isso eu elogio, eu falo, olha, que bom que foi desse jeito. Thiago, você foi o primeiro a ver o filme de nós todos, e você certamente estava num ambiente onde todo mundo estava na expectativa de ver como que o filme ia lidar e abordar com a morte de Chadwick Boseman. E aí, o que você achou? Cara, eu concordo com você, eu acho que tinha muitas maneiras de você fazer algo que soasse só piegas, ou que pesasse muito a mão. Eu acho que o filme resolve o fato muito rápido e leva o tema, né, a reflexão sobre aquele acontecido pro filme inteiro.
E eu acho que isso que é o que vale. Eu acho que é o grande acerto do roteiro como um todo. É o acerto, na verdade, do projeto, eu acho, né? Do tipo, como que você lida com um projeto desse depois de tipo, você perder o rosto do projeto e como é que você mantém o tema e o legado de tudo que foi feito naquele filme de 2018 lá. Eu acho que eles fazem isso bem. E a parte do Chadwick é aquilo que eu falei. Ele vive no filme, ele tá em todas as telas, todas as cenas do filme, mas não como o T'Challa, não só como o herói, mas é como a mensagem, né? Então, eu acho que isso ele faz bem. E acho que vale até a gente discutir isso mais pra frente, mas tantas coisas que tem de defeito no filme em relação ao universo expandido da Marvel e tudo mais, essa força do Pantera Negra é um elemento Marvel. Né? E ela não é um elemento Ryan Coogler ou um elemento Chadwick Boseman. Ela é um elemento movimento Marvel que tem esses caras como veículos e como criadores. Então, eu acho que isso é tão importante quanto a assinatura que eu acho que o Ryan Coogler tem no filme também. Bruno, me diz aí, como é que você lidou com essa questão? Eu concordo em partes com o Thiago, assim, eu acho que o que move mais é mesmo a ausência do que só a coisa do Pantera Negra, né, assim, não sei se eu entendi errado o seu argumento, mas assim, o que você quis dizer é muito que o filme lida com duas ausências, a ausência da figura do T'Challa e, por tabela, a figura do Chadwick Boseman como esse pilar que não só o Pantera Negra 2 ia ter como o universo todo, mas também ele lida com essa ausência da figura Pantera Negra, da instituição Pantera Negra, né? Tipo, que é um reino que não tem rei, é um reino que não tem seu protetor e é a figura que era, né, a quem todo mundo tinha como olhar e recorrer, né? Eu acho que ela trata o vazio. E eu vi uma entrevista do Ryan Coogler falando que o filme, antes do Chadwick Boseman falecer, já seria sobre o Wakanda... Por conta do blip, né? Por conta do blip. Seria sobre luto pelo tempo perdido, é a frase que o Coogler falou. Como o Wakanda ficou nesses 5 anos. Então, eu acho que o tema da perda e tal é a mesma coisa. Então, o tema se manteve, só que ele ganha uma outra proporção, porque, de fato, não tem o Chadwick lá. Eu acho que eles se preocuparam menos com a ideia de falar da instituição Pantera Negra e se preocuparam mais com a ideia de lhe falar sobre o luto com a perda do Boseman, que eu acho que é a decisão correta, né? Voltando pro argumento inicial do Jacobs, assim, quando eu falei que o filme pra mim era 80% emoção, eu acho que o tom ele tá dado já na primeira cena, assim. Eles não precisavam mostrar a morte do T'Challa, eles não precisavam mostrar esses esforços desesperados da Shuri pra salvar. Mas eles fizeram questão de mostrar, eu acho que muito por conta não só do respeito que eles tinham por esse cara, mas também pela dor. Seria muito fácil você fazer, um filme, sabe, beleza, cadê o Pantera Negra? Agora tem que arrumar outro. Assim, guardadas as devidas proporções, é um roteiro que poderia ser feito, sei lá, com o filme do Doutor Estranho, tipo, tá, o Stephen Strange sumiu, e agora? Quem vai ser o Mago Supremo? E que é uma questão que, obviamente, é tratada de um jeito completamente diferente no MCU, porque não fazia sentido você abordar aquilo ali. Só bota o Wong no papel e 5 anos depois a gente vê que foi ele que tomou conta do negócio. Mas eu acho que foi um acerto muito bom e não poderia ser diferente. E eu acho que é a maior prova, na verdade, o fato deles terem escolhido esse caminho de mostrar o luto, porque eu acho que mostra o quanto a figura do Chadwick Boseman estava entrelaçada com a identidade do Pantera Negra. Eu acho que talvez, assim, tirando o Chris Evans com o Capitão América e o Robert Downey Jr. com o Homem de Ferro dentro desses quase 14 anos de MCU, não tem personagem cuja identidade do ator estava mais entrelaçada com a figura do herói quanto o Chadwick Boseman. E eu não falo isso nem porque o cara morreu. Eu acho que isso já era assim desde o momento em que o primeiro filme do Pantera Negra estreou. Deixa eu puxar dessa tua frase, Bruno, porque eu concordo e eu acho que esse filme deixa isso muito claro. Vamos entrar em outro spoiler, que é a questão de quem vai suceder ele como Pantera Negra. O filme, quem tá, assim, acho que a gente não precisa detalhar a história pontinho por pontinho, porque quem tá aqui provavelmente já viu, né, tá assistindo e ouvindo esse podcast já deve ter visto o filme, mas então o pessoal sabe que uma das coisas que o filme trata é a Shuri tentando conquistar o que ela não conseguiu, que ela não conseguiu, né, antes, que é recriar a erva do coração, que ela consegue ali usando umas fibras que ela traz de Talocan, que também são de coisas que nasceram do solo que tinha muito vibrânio, tal como a flor. E aí, no final, ela consegue, então, os poderes do Pantera Negra e ela veste uma nova armadura e ela parte para o combate. O filme termina com ela como Pantera Negra, mas ali, assim, claramente agora existe a erva, então meio que qualquer um pode ser. Restaurou, né,
o que o Killmonger tinha tirado ali quando ele queimou tudo. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, eu acho que essa é a escolha narrativa necessária pra esse filme. Eu sei que, deixando de lado um pouquinho da Letitia Wright, eu acho que tem alguns vacilos, é uma boa atriz, o pessoal que faz o filme, o Coogler, todo mundo parece gostar muito dela, mas acho que todos nós sabemos que nem todas as visões dela são as melhores, né? Particularmente eu acho a questão de vacina. Mas ela também tem mérito por atuar nesse filme, eu acho, muito bem, em diversos momentos onde a personagem tá lidando com o luto dela, seja através de tristeza, seja através de raiva, porque pra mim, boa parte desse filme é isso, é tristeza e luto descambando em raiva, em ira. Que é aquele sentimento de injustiça de eu fui roubado, pode ser roubado da minha terra natal, roubado do meu povo, roubado do meu irmão, e aí reagindo disso com raiva. Nessas horas eu acho que a Letitia Wright é muito boa, atua muito bem mesmo. Agora, quando o filme precisa que ela tenha aquela nobreza, aquela imponência que Chadwick Boseman tinha como Pantera Negra, obviamente ela não tem. E eu vou dizer pra você, eu acho que o Coogler fez o filme desenhado ciente disso. O problema tá em tela ainda, pra mim. Eu acho que ela não convence muito, mas eu acho que o Coogler olhou e falou, ó, eu não tenho como escapar dessa escolha narrativa, então eu vou fazer o melhor possível com isso aqui, que é dizer, ó, não tem como substituir ele. E foi isso que eu realmente ficou na minha cabeça, assim. A gente ficava dizendo, não, será que é um Baco? Pô, eu não lembrava que um Baco era tão palhação como ele era nesse filme, sabe? Acho que a Nakia também não era, a Okoye certamente não. Mano, não tinha ninguém. É isso, não tinha ninguém pra substituir o cara. Ele é insubstituível, não dá. Então a escolha dele ter falecido, não ter acontecido o recasting e aí eles fazerem a história desse jeito, justamente sobre a dificuldade de você preencher o vazio que foi deixado, ótimo. Porque o meu sentimento também foi de injustiça quando eu vi o filme. Eu assisti o filme e eu ficava, é injusto que a gente tenha perdido esse cara que pelos próximos 10 anos ia ser o Capitão América, ia ser o Homem de Ferro, ia ser o centro do universo Marvel, e que era um ator tão bom, e que estava tão acostumado já a fazer papéis de nobreza, né? Ele fez, obviamente, o James Brown, ele fez o Jackie Robinson, ele fez o Marshall lá, várias figuras negras de importância histórica e com essa imponência nobre. Ele era esse cara nobre, íntegro nas atuações dele, e o T'Challa tinha muito disso. E a Shuri não consegue substituí-lo, e esse é o ponto. Então, não me incomodou a escolha da Shuri, eu acho que era necessária, eu acho que foi o caminho a se seguir, mesmo que a Letitia Wright, eu acho que não convence em todo momento, mas, como eu falei, acho que o Ryan Coogler tá ciente disso e tá tratando disso no texto do filme. Como é que vocês... Manda, Thiago, diz aí. É engraçado, cara. Eu não tenho a sensação e nunca vi nenhum sinal da Marvel que o Chadwick Boseman ou Pantera Negra seria o centro das atenções em nada aqui. Eu acho que era assim. Você não acha cara, que... nunca teve. O Pantera Negra nunca foi centro das atenções em Guerra Infinita. Nunca foi centro das atenções. Mas é porque velho? Era porque só tinha um Homem de Ferro, era o Capitão. A cena no Ultimato, quando volta todo mundo, o primeiro herói que aparece é o Pantera Negra. Cara, você quer essa sensação de futuro maior do que essa? Eu acho que ia ser... O Doutor Estranho tá falando de multiverso desde o primeiro filme dele. Justo, mas era a dinâmica, era exatamente a dinâmica que se estabeleceu. O T'Challa de um lado e o Doutor Estranho do outro. Veja o que tem nesse filme já da Valentina, que vai ter os Thunderbolts circulando ali. Você não acha que ele ia estar mais presente nisso? Agora, eu acho que a gente pode falar de alguma coisa sobre isso. Agora, e veja, só dois pontos assim. O Doutor Estranho ficou no filme do Homem-Aranha, gente. Tipo, o Pantera Negra apareceu num filme do Guerra Civil antes, assim. Mas, cara... Do mesmo jeito que o Homem de Ferro era mais essencial para a trama do infinito, com o Thanos e tudo mais, nas primeiras 3 fases, o Doutor Estranho é mais essencial para a trama. A questão pra mim que o Pantera, pra mim, claramente ia ser essa figura da consciência nobre que era o Capitão América antes. Não, ele pode ser. Eu acho que ele ia ser. Agora, inclusive, não acho um acidente... O coração dessa história e o outro era a cabeça. Eu não acho que é um acidente que quando o Chris Evans e o Robert Downey Jr. subiram no palco naquele evento lá atrás pra ficar um na frente do outro assim, que foi o Chadwick que veio depois. Eu não acho que é só porque vai te apresentar o Pantera. Pra mim é dizendo assim, maior, a gente tá botando a mão nesse cara e dizendo ele é o próximo. Se fosse maior, ele teria um papel maior em outras fases e até o universo do Pantera Negra. Tipo, o Wong apareceu muito mais do que qualquer personagem. Eu acho que essa é uma questão que a gente nunca vai ter a resposta, porque, obviamente, agora a gente sabendo como é a doença do Chadwick, ele já estava lutando com o câncer até durante as gravações do Vingadores 3 e 4, né? Então, muito provavelmente, a gente tinha... Esse plano era o plano vigente, sei lá, até 2017, 2018... Uma vez que a Marvel teve ciência disso, teve que fazer essas correções de curso. Então, olha, independente, ele ia ter um papel maior.
certamente ele ia figurar bastante. Não, Mas- claro, até porque ele era um dos caras da fase 1, da fase 3 lá e tal. Mas eu acho que, assim, esse filme tem pra mim muito o tom daqueles filmes de fase 3, já falei isso aqui, eu acho que ele se entende, ele entrega muito mais uma ideia, né, e ele acerta nisso, de discutir sobre o universo de Wakanda, né, tipo, aquelas pessoas que estão ali, Sim. do que ficar falando sobre uma saga, porque o Pantera Negra 1 é isso, né? Do tipo, ainda que se apresente em Guerra Civil, mano, o Pantera Negra não sabe nem quem é Thanos. Tipo, eles não estão nem aí pra nada. Não existe conexão com Vingadores a não ser naquela batalha lá, sabe? Aqui eles fazem basicamente a mesma coisa. Velho, eles não falam de Thanos, eles não falam de Blip. Então, eu acho que essa ideia aqui do filme de ser autocontido nesse universo dele, acho que é um planejamento que não mudou. Até outra declaração, puxa outra declaração do Kevin Feige falando, eu gostaria de ver mais desse universo de Wakanda, etc, etc. São detalhes em declarações que são muito diferentes da forma que ele fala sobre Homem-Aranha, que ele fala sobre Doutor Estranho, que ele fala sobre vários outros universos que são muito mais abrangentes, né, do que só falar sobre uma nação. E ao mesmo tempo, eu acho que tem esse problema nesse filme aqui, de você acabar tendo que dar um estofo maior, talvez por inclusão mesmo dos personagens aqui, como você tem que colocar a Riri Williams e você tem que colocar o Agente Ross lá. Vamos tocar nesse assunto, que a gente já teve umas conversas até fora de câmera sobre isso. Bruno, eu senti nas nossas conversas que você estava mais alinhado comigo, porque pra mim essas partes, e eu sei que isso aqui o Thiago também concorda, são as partes mais fracas do filme, quando a gente sai de Wakanda ou Talocan e vai lidar com a gente Ross, e por tabela a Valentina, que a gente nesse filme descobre que ela agora é chefe da CIA e a ex-mulher dele, e aí tem a Riri Williams e tudo mais. Eu não sei você, mas a minha questão, assim, já entrando meio aqui no problema disso pra mim, eu sei que o filme da Marvel tem isso. Pode ser menos, pode ser mais, mas o filme da Marvel sempre tem isso. A questão pra mim é que nesse filme duas coisas prejudicam muito esses detalhes pra mim. Número um é o quão abaixo, sabe, do resto, seja em atuação, em escrita e tudo, mas além de tudo, é porque não precisava isso ser trazido pra essa gordurinha ser colocada no centro da história. Se você faz esse filme e não existe um rosto pra quem criou a tecnologia de identificar vibrânio, e é simplesmente, os Estados Unidos tem, e aí o Namor chega lá e bate, ou vocês me ajudam a atacar os Estados Unidos ou não, eu acho que tá ali do mesmo jeito, sabe? A questão da Riri Williams é basicamente um MacGuffin, né? Aquele objeto que o roteiro bota pra todo mundo buscar e que gira a trama. E a personagem é ok, e a Dominic Thorne é ok, mas, entende? Eu acho que tá muito... destoa mais do que o normal nos filmes da Marvel essa questão pra mim. O que é que você achou dessas inclusões aí do MCU? Cara, eu acho que o Pantera Negra, ele sintetiza o problema da fase 4, assim, no sentido de que o que a gente até no grupo, lá no nosso grupo de discussão, a gente convencionou chamar de pedágio do MCU, sempre existiu. Em todos os filmes da Marvel isso sempre existiu. Momento que você tem essa parte é pro personagem, essa parte é pro filme em si, e essa parte é pra expansão do universo. O que eu acho que a fase 4 fez, e eu acho que isso é fruto tanto dos maiores acertos da fase 4 quanto dos erros, é que a fase 4 nunca permitiu que os diretores experimentassem tanto, né? A Marvel nunca permitiu tanto quanto agora na fase 4. Isso, a Marvel nunca permitiu tanto quanto na fase 4 que se experimentasse tanto. O que cria essas coisas díspares. O problema que existe no Pantera Negra é o mesmo problema que existe no Thor, é o mesmo problema que existe no Doutor Estranho, né? Que é o que eu até falei em outros episódios. Quando esse filme precisa ser um filme, entre aspas, da Marvel, ele piora. E eu acho que isso nunca foi tão visível quanto no Pantera Negra, porque Pantera Negra é justamente esse filme extremamente pessoal, extremamente íntimo, né, onde você tem dores reais das pessoas envolvidas ali sendo colocadas na tela. Fica muito visível a costura, né? O que eu acho que nesse caso específico, eu acho que não tinha muito jeito de resolver. Né? As circunstâncias ao redor de Pantera Negra 2 são extraordinárias e eu acho que foi bom que o Ryan Coogler, o elenco, claramente estava focado muito mais nesse lado íntimo e pessoal do roteiro, da história, da perda do T'Challa,
do que nas cenas que aparece os caras dos Estados Unidos, né? A cena final do filme, da luta, né? Que pra mim é completamente desnecessária. Eu preferi que tivesse sido desse jeito, que eles tivessem focado a energia ali. Mas essa costura é aparente. E a notícia boa pra mim é que eu acho que vai melhorar. Eu acho que a fase 5 e 6 vão melhorar esse aspecto, porque a gente já sabe pra onde a história tá indo. E eu acho que vai ser um momento em que essas costuras vão deixar de ser aparentes. Thiago, você eu acho que teve... pela sua crítica, você ainda achou essas partes da Riri Williams e do Agente Ross sem a mesma energia que as partes da Talocan e Wakanda. Mas eu entendo que não foi tão gritante pra você não só a inclusão dessas coisas, como elas não interferiram tanto no fluir da história. Eu entendi que você ainda achou o roteiro um pouco bagunçado, mas talvez não com o mesmo problema que eu e o Bruno estamos vendo. Cara, eu acho que essas partes são o problema do roteiro. Pra mim isso é muito óbvio, assim, tipo, é bem claro. Eu acho que a Riri é um problema menor, porque eu acho que Eu concordo. a concepção dela, Sim, do jeito que ela é colocada lá dentro, eu acho que super funciona. Eu só acho que o desenvolvimento do arco dela na conexão com o Wakanda é mal feito. E eu também preciso dizer que eu concordo com o que você falou na crítica do arco da Okoye, que fica muito... acaba do nada, muito solto, assim, não tem então são esses dois arcos, pra mim, eles começam muito bem, e aí chega no terceiro ato do filme, eles simplesmente somem, assim, sabe? Tipo, eles perdem valor. O caso da Riri Williams, por exemplo, quando a Ramonda ela vai proteger ela lá e tal, eu entendo a proteção, ela tá protegendo mais o reino do que a Riri Williams. Mas, ao mesmo tempo, soa um sacrifício que ele só ganha valor mesmo quando o Killmonger aparece e joga na cara da Shuri, falando, tipo, você vai tirar até o sacrifício da sua mãe como algo que é relevante, porque naquela hora eu não acho que as coisas se conectam muito bem, sabe? Mas o que eu acho desses dois pontos, tipo, tanto do Agente Ross lá, quanto da Riri Williams... a parte do Ross e da Valentina, aquilo ali pra mim é claramente um ponto, todo um núcleo que foi colocado pra você conectar com Thunderbolts. Aquilo ali também tem muito cara que foi, tipo, diretor da segunda unidade que fez. Eu acho que o Kuga nem... E tipo, uma parada muito desnecessária, assim, né? Tipo, o filme existiria totalmente sem aquilo. E tudo bem, eu entendo que esse é o tipo de pedágio que a Marvel tem, né? Tipo, você precisa às vezes colocar esse filme porque tá no bolo, tá na receita do bolo. Mas eu não acho que nenhum desses dois momentos, porque, por exemplo, o caso do Ross e da Valentina, eles aparecem pouco no filme. Muito pouco, né? Então, tipo, eu realmente acho que não atrapalha a condução. Me incomoda mais você não conseguir desenvolver a conexão da Riri com o Wakanda. Porque eu realmente acho que tem coisas interessantes ali, sabe? Tipo, a conexão dela com a Shuri... Me surpreendeu que não foi como o pessoal esperava, de que ela era estudante daquelas... sabe, das iniciativas ali de Wakanda. Ela já tinha uma relação inicial com o Wakanda. Eu achei que seria assim, sabia? Eu achei que seria uma coisa dessa. Então, desse tipo de coisa eu curto, sabe? Tipo, ela ter um negócio de olhar pros Vingadores e tal. Então, eu acho que essas coisas pra mim funcionam bem, assim. Eu realmente não vejo problema. E eu concordo com o que o Bruno falou, que fica mais evidente o problema do roteiro por ele ser um filme que ele trata de temas muito mais maduros do que qualquer outro filme da Marvel. Qualquer outro filme da Marvel. Então, acho que o único que rivaliza é o primeiro Pantera, que tá ali falando de escravidão. Provavelmente, exatamente. Então é muito complicado quando você olha pequenos defeitos num filme que fala sobre coisas muito maiores do que os bonecos, você realmente olha para aquilo e fala, caralho, não era para ser assim, né? Você não precisava fazer isso. Então, mas de novo, isso é exatamente o que eu acho que acontecia nos filmes da fase 3. Cara, Guerra Civil, pra mim, eu coloquei pra rodar aqui, fiquei olhando outro dia, né? Aquela que você coloca o filme pra rodar. Sim. E fica olhando. Todos nós. Cara, o terceiro ato do Guerra Civil, quando tem a luta do Capitão América e do Homem de Ferro, a gente tá envolvido por uma história de 6 anos que a gente tá acompanhando e a gente entende. Mas, mano, a cena do tipo, você matou meu pai, e aí tem o gatilho, e aí vai... E aí a luta é dentro de uma sala de concreto, sabe? De uma parada... Se você for tirar de contexto a mitologia e o grande esquema das coisas Marvel, dentro o lance do... Caralho, esqueci o nome dele. Do Zemo. Fazer tudo aquilo, aí o Pantera vai lá e tipo, tem umas paradas muito aleatórias que acontece para que o universo seja construído, sabe? Para que você construa o universo como um todo. Eu achei muito parecido nesse aspecto. Porque o Capitão América e o Homem de Ferro, eles podiam conversar, mano. Igual eles conversam em 200 outros filmes pra resolver os problemas e a tensão deles dois. Só que você tem que chegar e colocar...
Eu Ah, acho não, que existe total. eu acho que existe um problema muito mais sério, justamente por conta da temática do filme do Pantera Eu Negra. concordo. Porque, sim, tudo bem, daria pra conversar. Obviamente, o Capitão e o Homem de Ferro poderiam conversar e resolver seus problemas. Na real, não Mas tem eu acho problema, que. né? O Guerra Civil, Hã? é importante dizer isso, que na hora daquele combate, não existe mais problema. Não existe mais problema, Não existe mais. exatamente. Agora, o que eu acho que é muito complicado, assim, e pra mim vai ser de longe o grande problema desse filme é que você cria uma narrativa pra estabelecer um conflito entre Namor, né, entre Talocan e Wakanda, que são esses dois grandes grupos de protagonistas que representam minorias, representam grupos né, oprimidos ao longo da história. E esse é um conflito único e exclusivamente que está acontecendo porque existe um medo hipotético de um colonizador que, naquele ponto da história, naquele momento, não representa uma ameaça real pra nenhum dos dois. Ah, não concordo também. Eu acho que Mas calma, eu acho que o deixa conflito eu- ele se justifica, eu acho que ainda menos. Eu acho que ele ainda mais. E no fim de tudo, o único argumento que eu consigo pensar pra que isso se sustente como algo que faz o conflito acontecer é ter um universo Marvel. É pra você ter aquele momento que você vai ter ali o Rosa, que você vai ter a Allegra, que vão ser coisas que são as sementinhas plantadas ali lá na frente. Né? Acho que a própria presença da Riri Williams, que começa muito bem, depois ela some e fica super esquisito, e é uma personagem muito boa pra acabar parando nesse lugar. Então, essa é a parte que eu acho problemática dessa história. Só antes de você entrar, Jacobs, pra eu completar aqui, só mostrar um outro lado, como eu acho que vale da visão do Bruno e como eu enxergo isso. O embate entre os dois, o tipo de falar, mas os Estados Unidos ali, né, ou os outros países não teriam como fazer alguma coisa contra Talocan ou contra Wakanda. Eu acho que é justamente essa contradição que faz sentido no medo e na raiva de quem é oprimido, sabe? Porque Talocan foi oprimido a vida inteira, Wakanda, ainda que seja uma nação super evoluída, ela é a representação das nações africanas e de todo o povo negro que a gente conhece, preto e tal, e subjugado. Eu acho que o tema do filme deixa isso muito claro. O medo deles não é... Eles são muito mais fortes, eles podem matar todo mundo. O Namor foi lá e matou a Ramonda, sabe? Eles podem fazer isso. Só que a questão é que a cultura e o passado é muito mais forte, são correntes que eles levam pro resto da vida. Então, pra mim, o tema é muito mais em volta disso, sabe? Esse tipo de conexão, pra mim, Eu não sei. Então, eu sinto que eu tô um pouquinho com cada um de vocês, porque eu tenho o mesmo. Eu tenho uma opinião muito parecida com a do Bruno, mas eu acho que por razões, assim, que vão um pouco diferente, assim, positivo. Mas tem duas coisas que aí eu tô mais com o Bruno que vão cortar isso pra mim. Número um é o fato da gente ter, como o Bruno falou, duas nações que estão se propondo a ser diferente do resto, e tá ali o Namor, particularmente, indo pra Wakanda e dizendo assim, agora eu vou botar vocês debaixo do meu pé, sendo que a Shuri deu a solução pra ele. Ó, eu levo a Riri pra Wakanda. Ela vem pra cá. E aí, pronto, sem ela não se acha vibrando. Se o filme ainda faz isso, sabe? O filme que eu adorei aquela cena, adorei toda a sequência da Shuri em Talocan. Aquilo ali tá entre as melhores coisas que o Ryan Coogler fez. Porque Ficou muito bom. oferece os tipos de diálogos e de momentos quietos que a gente nunca tem nesses filmes e devia ter. Então, muito bom. Mas aí o filme oferece essa solução que o Namor simplesmente faz não. Agora, onde eu acho que o filme consegue, e porque pra mim isso não corta o filme como um todo, é porque um dos pontos eu acho importantes do filme é que o Namor é o outro lado da moeda da Shuri, que ele também tá cheio de raiva e de fúria, e que ele talvez não esteja exatamente pensando melhor. E a gente sabe quem já leu os quadrinhos que o Namor não é exatamente o personagem mais calminho. Agora, onde eu acho que isso tá diferente do Homem de Ferro e do Capitão América ali que você citou, assim, eu acho que o problema que eu tenho da justificativa do conflito tá muito alinhado ao problema de você ter trazido a gordurinha ali do universo Marvel. Porque é basicamente o fantasma ali da Valentina, entre aspas, problema da Riri Williams, que são a última gota d'água pro conflito. E por que eu tenho um problema aqui, mas não em Guerra Civil? Porque em Guerra Civil, essas questões do universo não são gordurinhas. Elas são o filme. Capitão América Guerra Civil, que é basicamente Vingadores 2.5, é sobre o universo Marvel, não é sobre uma... E quando eu digo universo Marvel, não tô falando só as pessoas fictícias e os mundos fictícios ali dentro. Eu tô falando a máquina Marvel Studios. É um filme cujo propósito, em grande parte, é preparar um futuro. É criar ali a cisão dos Vingadores pra depois voltar. Esse filme, eu acho que tem um pouco... não. Tem bem menos disso. E aí, quando essas coisas entram, eu acho que fica um pouco mais gritante. Quebra o filme? Não acho que quebra o filme. Eu acho que as partes boas ainda são boas.
Eu acho que a gente vai falar disso já, mas o Namor, muito por conta do quão bom o Tenoch Huerta Merria é de passar a fúria daquele personagem, a raiva, e nos olhos dele, assim, é um ódio mesmo, assim, pelo mundo. Aliás, por isso que eu vou dizer que a participação do Killmonger ali não é só fanservice. É que nem quando a gente falou dos Homens-Aranhas. Cara, existe uma diferença entre aparição gratuita e um negócio que tá emocionalmente pautado no roteiro, que é exatamente ele. Ele é o ponto de advertência, ele é o alerta pra Shuri. Olha o que você vai ser se você não encontrar uma maneira melhor de você lidar com o seu luto. Olha, tá aqui o cara que você vai ser. E aí não é nem à toa que ela volta pra aquela cena na cabeça dela, quando ela tá prestes a matar o Namor no final e decide não matar, porque é ali, tá aqui o problema. Você quer ser que nem esse cara? Então, pelo menos eu vou dizer que emocionalmente pensando até do ponto de vista e pensando até do ponto de vista geopolítico, né? Os únicos caras que entendiam a questão da diáspora dentro de Wakanda eram o Killmonger e o T'Challa depois de enfrentar o Killmonger, né? Tipo, é o conflito com o Killmonger que abre os olhos do T'Challa para essa necessidade de ajudar, né? De se abrir e tal. E no momento que essas duas figuras desaparecem, né? Wakanda tá desse jeito diferente, mas ainda é comandado por figuras que não sentem essa necessidade, né? Então, eu acho que a presença do Killmonger era absolutamente necessária. E pra manter o Ryan Coogler não fazer um filme sem o Michael B. Jordan, né? Exato. Mas, cara, ó, se você é o Ryan Coogler, tem algum ator melhor pra ser o seu De Niro, tá ligado? Se você é como Scorsese De Niro, pô, o cara escolheu muito bem, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente já tá caminhando pra acabar, mas tem uma coisa que a gente precisa falar mais, que a gente não falou ainda, que é o Namor e Talocan, porque é a apresentação de um dos personagens mais históricos dos quadrinhos da Marvel, que foi figura importantíssima em várias histórias, incluindo Guerras Secretas do Hickman, que vai ser adaptado agora. Aliás, existem, eu não vou dar spoiler do quadrinho nem nada aqui, mas os dois conflitos pessoais que são centrais pra todo o arco de Guerra Secreta é Reed Richards e Dr. Destino, né, o Victor Von Doom, e Namor e T'Challa. Então a gente acaba tendo uma prévia disso aqui. Primeiro eu preciso dizer que o Tenoch Huerta, eu sei que ele botou Tenoch Huerta Merria no filme como nome, mas eu fico só lembrando Tenoch Huerta. A gente fala várias vezes de quantas vezes a Marvel não acerta em elenco, né? Eles são muito bons de casting, mas esse é daqueles que quando você vê, você fala, ele vai lá pra classe A, ele tá lá em cima. Ele foi... Não é só um acerto, você precisa desse cara agora por 15 anos, porque a gente não vai querer parar de vê-lo. Então, muito bom a atuação e também achei excelente a construção do reino de Talocan com essa identidade azteca e América Central. Porque, podia simplesmente ser Atlântida, sabe? Com uma estética diferente do Aquaman, mas ainda é Atlântida. E um negócio assim, cara, ficou tão mais interessante, né? Até por conectar com o tema de colonialismo do filme. Então, Bruno, me diz aí, sua avaliação de Namor e Talocan. Perfeito. Como eu acho que eu repito até o que eu falei no vídeo sem spoiler, assim, pra mim, melhorou o personagem em relação ao que ele é original nos quadrinhos, assim, porque, cara, a gente já tem representação de mitologia, as mitologias mais representadas na cultura pop, né, mitologia mitologia grega, o MCU já tem isso, tipo, não precisava de mais um representante, e no momento que você traz todo esse lado, assim, pra mim, né, obviamente, até por uma coisa de identificação, né, como alguém que mora na América Latina, eu acho que é um negócio que conversa com a gente, independentemente, né, pelo menos pra mim, conversa muito mais do que se fosse um cara lá da Clutch e tudo mais. Mas eu acho que ajudou ao personagem também. E uma coisa que eu achei muito legal que esse filme fez, se eu não me engano, isso não aconteceu com ninguém no MCU. O vilão ele tem a mudança de perspectiva já dentro do próprio filme, né? Nem com o Loki isso acontece. O Loki precisou de uns dois, mais ou menos, precisou do Thor 1, precisou do Vingadores. No Thor 2 ele começa a ter a mudança de lado. E aí no Ragnarok depois você já vê que ele é um cara mais anti-herói e tudo. Eu gostei que o filme já deixa o Namor nessa posição. Que é a posição que ele normalmente tem nos quadrinhos, né? Ele nunca tá muito bem definido num lado. Às vezes ele vai ajudar o que a gente considera como vilão, às vezes ele vai ajudar o que a gente considera como herói, né? Ele sempre tem essa posição ambígua. E eu achei legal que o filme não tipo, deu um desfecho de vilão pro Namor. Eu até fiquei com medo que isso fosse acontecer no final do filme. Que tem aquela cena, aquilo tudo, eu até pensei, cara, os caras vão deitar um namoro aqui. Mas eles não vão cometer o mesmo erro do Killmonger de ter matado o Michael B. Jordan, não. Você tem que manter o cara. Thiago, pra onde a gente vai ver o Namor no futuro da Marvel agora? Eu acho que ele vai ser parte importante ali de King's Dynasty, e a gente vai ver ele aparecendo em Guerras Secretas e tal.
Acho que o embate com o Wakanda não deve acontecer tão cedo. Com certeza, se o Chadwick Boseman estivesse vivo, eu acho que isso ia ser um embate constante ali, ou pelo menos uma tensão. Eu acho que ele vai ser, provavelmente, uma peça importante aí pra esse grande combate que a gente vai ter, né, com o Kang. Até porque dá a entender de que se o Wakanda não tem gente pra ir, poderia mandar ele agora, né? Mandar o Namor, exato. Né? Vai ser mais... Eu acho que podem usar o Namor, dependendo da resposta do público, né, e tudo que a gente vê agora pro futuro, que o Kevin Feige com certeza vai olhar bastante pra isso. Ele pode usar o Namor do mesmo jeito que ele usou o Pantera Negra em Guerra Infinita, né? Então, tipo, um cara, uma força especial pra isso. Até porque o cara é poderoso pra caramba. Essa versão do Namor no universo Marvel deve estar entre os mais poderosos que a Marvel tem. Eu acho que eu gosto muito da construção dele aqui com o personagem, por ele não ser um personagem unidimensional e nem só bidimensional, assim, sabe? Ele é um cara que tem os interesses próprios, que ele discursa pra gente sobre as coisas que ele pensa. Sabe? Então, o porquê que ele tá fazendo, e ele cumpre as coisas que ele promete. Do tipo, se você não me der a menina, eu vou matar vocês. Ele vai lá e mata a mulher mesmo. Tipo, é assim. Tipo, e é engraçado você acabar um filme desse com a sensação de que o cara decidiu se render e fazer as pazes. Mas você não tem sensação de segurança nenhuma com isso. Exatamente, mas ele fala o seguinte, mano, essa guerra aqui pra mim eu não vou chegar a lugar nenhum, eu já matei a mãe da menina sabe? E os caras ainda estão lutando, vou ficar aqui na minha, vamos ficar ali, a gente vai conseguir se proteger e vai ficar nessa. Só que ele mesmo fala pra o Atuma e pra Namora depois, né? Tipo, eles ainda vão me procurar. Só pra Namora, assim, a Atuma morreu. A Namora. Fala assim, eles vão procurar pela gente, eles vão precisar da gente. Então, esse tipo de atitude do Namor, pra mim, compõe um personagem que das melhores composições que a Marvel faz no cinema, sabe? Visualmente muito bom, se conecta com a mitologia como um todo, você expande pra falar que ele é um mutante, você traz algo que cara, é muito mais forte do que, sei lá, velho, quase todos os personagens que a gente viu da Marvel nos últimos anos, tirando os originais. Heróis ou vilões. De qualquer um. E ele não é, uma coisa que pra mim é muito boa na atuação do Tenoch Huerta, ele não é afetado, espalhafatoso ou caricato. Ele tem uma piada no filme todo. Ele não tem nada disso. Ele é aquele cara que tá ali, como era o Pantera. Era um cara que, tipo, tinha as próprias motivações, um visual absurdo, e o Namor é isso. E eu confesso que eu não esperava que essa conexão, assim, dele comigo fosse tão instantânea, sabe? Por ver eles falando naquele dialeto e aí os caras falando em espanhol no flashback e tal. Porra, mano, eu acho muito foda, cara. Tipo, eu acho um negócio muito especial. Muito. O jeito que o Ryan Coogler permite que os atores dele mantenham os sotaques, eu acho uma parada que dá uma outra camada de naturalidade pros personagens, sabe? E o uso da música no flashback do Namor, não só os sotaques, que é uma música em espanhol. Mas realmente ter os caras falando em outro idioma como se não fosse nada, sabe? Muito e tem importante. Muita legenda esse filme. Tem muita legenda. Muita legenda. Sim. Tipo, pra quem tá assistindo em inglês, né? Tipo, americano, é legenda pra todo canto, mano. Sabe? Então eu acho louvável. Cara, no fim de tudo, assim, acho que é um filme que cumpre com o que ele... cara, se a barra da Marvel já era alta por causa de Guerra Infinita, Ultimato, blá, 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 você tinha essa barra com esse filme e a barra do Chadwick Boseman. E o desafio, né? Eu acho que esse filme cumpre as promessas, tem seus erros, tem seus acertos, mas eu acho que ele cumpre uma promessa e assim, repito, se esse filme fosse lançado há 3, 4 anos, 3, 4, 5 anos, ele seria louvado igual a gente viu os filmes muito piores do que não muito piores, mas piores que esse na fase 3 serem louvados. Eu acho sei, que ele tá meio cansado também. Eu não sei se os problemas do filme não seriam criticados como seriam, mas eu acho... Não acho que são criticados. Não, mas sim, eu acho que se esse filme sair há 1 ano, se esse filme tá no final do ano passado, no lugar do Eternos, rapaz, é outra coisa. Se eles mandam Pantera logo depois Homem-Aranha, é outra coisa. Pra fechar, assim, eu acho que o Namor, ele não é tão bom quanto o Killmonger, como o filme também não é tão bom quanto o primeiro Pantera Negra, mas é um exemplo de como a visão do Ryan Coogler é elevada em relação a muita coisa que tem na Marvel, porque não tem... Nesse filme, nem no primeiro Pantera, que eu até revi essa semana, aquele humor autodepreciativo, haha, somos super-heróis, haha, somos Marvel, blá, blá, blá. Não existe isso. Nesses 2 filmes não existe. O Ryan Coogler não faz isso, pelo contrário. Ele encontra os personagens de uma maneira muito honesta. E se você vê aquele discurso que até tem a citação, né, To Be Young, Gifted and Black, que a Ricky Williams cita, do Chadwick Boseman, ele fala
no SAG Awards, né, que todos eles estavam interpretando aqueles papéis como seres humanos. E aí eu acho que muito por isso não tem essa visão um pouco mais pós-moderna que às vezes a gente tem num Thor ou Guardiões da Galáxia da vida. E aí eu vou concluir isso tudo dizendo o seguinte: dá o X-Men pro Ryan Coogler, sem brincadeira. Bota os X-Men na mão dele, porque o cara sabe tratar de minoria, o cara sabe tratar de opressão. Já fez um mutante aqui que pode, inclusive, conversar muito bem com os X-Men sobre diferentes tipos de opressão, como é que é isso, sabe? Eu não sei se ele quer. Minha vontade pra ele é que ele passe agora 5 anos fora da Marvel, faça outras coisas. Nossa, sabe? Pra mim, 10, cara. Pode ser mais. Mas se um dia a Marvel quiser um cara que eles podem dizer assim, você precisa lidar com nossos temas mais importantes, pra mim é esse cara, porque ele é o melhor diretor, pelo menos o mais maduro, dentro do ecossistema Marvel Studios. Porra, Jacobs, você plantou uma semente agora, eu não vou conseguir não pensar num filme do X-Men que não seja com Ryan Se Coogler. ele fizesse... ele é o cara pra isso. O Kevin Feige já descartou ele que tinha um boato que ele ia fazer Guerras Secretas. Guerras Secretas, né? Não. E eu acho justo, cara, tipo assim... E o Ryan Coogler falou recentemente nas viagens aí, né, na World Tour do Pantera, que ele vai tirar um tempo agora, né? Tipo, parar. Provavelmente ele vai finalizar a Iron Heart, né? Que ele tá fazendo, ele é produtor. Ele é produtor, é. E ele para um pouco. Ele até falou assim, eu preciso chorar um pouco, porque eu acho que eu tô segurando muito tempo durante todos esses anos. De fato, mano, deixa o cara parar, sabe? Um tempo assim, ele viver, né, velho? Ele é remanescente da fase 3, passou por tudo isso que a gente tá vivendo. É uma excelente escolha, seria ele pros X-Men, assim, mas ele é um cara também que, assim, vindo de uma geração que começou indie, né? Começou em filme indie, no Fruit Valley Station, e depois foi pra filmes de grandes orçamentos e tal. Eu acho que ele tem que fazer, em outras palavras, mais ou menos o caminho que o Taika fez, sabe? Faz os filmes grandes dele, aí vai fazer os filmes e as séries que ele quer. Ou o Rian Johnson, né? Ou o Rian Johnson, exatamente. Eu acho que ele tem o quê do cinema popular, e ele tem uma conexão e um cacife grande o suficiente pra chegar pro Kevin Feige e falar, mano, eu quero colocar o Denzel Washington como Magneto, sabe? Ele vai lá e vai fazer. Nossa senhora. Mas ainda assim, eu acho que se fosse pra pensar num retorno, obviamente, longínquo do Ryan Coogler ao MCU, eu ainda preferiria que fosse no Pantera Negra 3. Não sei se vocês vão querer entrar nesse spoiler da cena pós-créditos do filme. A gente precisa falar, acho que eu concluí com isso, né? O filme, ele tem uma cena pós-créditos que, na verdade, é uma continuação do final do filme, né? O final do filme, só pra... Eu já mencionei. Durante o filme, a gente é apresentado uma tradição que marca o fim do período de luto em Wakanda, que é queimar as roupas do funeral, as roupas fúnebres, que no mundo de Wakanda, você já viu no trailer, todas brancas. E a Shuri se recusa a fazer isso, né? Muito porque no filme... Aliás, a gente nem mencionou isso, mas o filme tem muito uma questão da fé da Shuri, não onde ela colocou, que ela tinha colocado na tecnologia e nela mesma. E essas coisas dão errado, ela precisa reencontrar aí uma jornada espiritual. E aí, a conclusão desse ponto vem justamente ao fazer uma tradição que dá a entender isso, né? Dá a entender de que agora acabei o meu período de luto e sei que a pessoa tá aqui comigo em espírito, né? E aí ela queima as roupas e tem um momento muito legal, muito bonito de você ter ali os flashbacks para o primeiro Pantera Negra, para todas as cenas do Chadwick Boseman. Vai pros créditos com a música da Rihanna, volta para o mesmo lugar e aí se aproxima a Nakia e o Ryan Coogler faz uma parada que eu achei, show. Porque no filme existe ali uma ideia de que a Nakia se afastou de Wakanda antes mesmo da morte dele. Se afastou de Wakanda 6 anos atrás, ela falou. Então foi logo quando rolou o blip. Ela se afastou. E aí a gente entende o porquê, que foi porque ela tava criando o filho do T'Challa, que se chama T'Challa, ou Toussaint, é o nome haitiano dele, né, que é uma referência ao general da Revolução do Haiti. E ele é o menino tá lá. O menino tá lá. E não é só bonito porque aparece o filho do T'Challa, e T'Challa Júnior, sei lá. Mas é bonito porque você vê que os dois estão numa paz, que é essa paz espiritual que a Shuri tá tentando chegar ali no final do filme. Eles foram preparados pelo próprio T'Challa pra aquilo. Eles sabem o que aquilo significa, eles tiveram tempo pra processar e lidar com isso tudo. Então, de novo, não é um negócio pra mim que é gratuito. Claro, apresenta uma possibilidade pra daqui a 10 anos você fazer um Pantera Negra adolescente, claro. É o que eu falei. Existe um cuidado em pautar, que nem o Killmonger, pautar aquilo ali na jornada emocional da Shuri. Do mesmo jeito que o Killmonger representa pra onde ela podia ir se ela cedesse a raiva, o fato dela se fortalecer ali nessa fé, nessa paz, nessa jornada dela, leva ela pra aquele lugar ali que é como o Jardim do Éden. Ali tem paz. Ali com o novo T'Challa e com a Nakia. A Lupita, aliás, ótima, tá nessa cena. E eu fiquei também
Esse é o momento que, assim, é no seu coração essa cena. Sim, assim, acho que em termos, usar um jargão futebolístico, assim, o que essa cena faz pra mim é, tipo, igual quando um jogador muito famoso de um time se aposenta, aí o time vai lá e aposenta a camisa do cara. Mas se por algum acaso o filho dele decidir jogar futebol e for jogar no clube, o clube vai deixar ele usar a camisa do pai. Tipo, ficou muito parecido, mas assim, eu achei muito bom, achei muito importante. Concordo com tudo que você falou, Jacobs, a respeito do momento, né? É quase como se a Shuri estivesse fazendo uma caminhada e ela precisava chegar no ponto que ela tava pra que aquilo fosse revelado, né? Se, por exemplo, a Nakia revelasse no meio do filme que, tipo, olha, eu fiquei aqui afastada porque o cara tem um filho. Não ia funcionar. Então, acho que foi tudo muito bem feito, muito bem conduzido, uma sensibilidade muito grande, muito simbolismo muito forte, assim. Achei incrível que, tipo, por que os caras escolheram o Haiti, tá ligado? Porra, o Haiti foi a primeira nação depois dos Estados Unidos a se tornar independente nas Américas e foi uma nação em que os escravos libertaram o país dos senhores. Tipo, tudo tem um motivo, um simbolismo muito forte que conversa muito com Wakanda e eu acho que foi muito bem pensado, assim. Realmente... É aquele tipo de cena que você pode virar e falar, tipo, e a Marvel tá fazendo isso pra poder fazer um Pantera Negra daqui a 10 anos. E a Marvel tá fazendo isso pra dar continuidade ao universo. Mas nada daquilo é apresentado daquele jeito. É feito com muito carinho, muito cuidado e muita acessibilidade. Thiago, considerações finais? Cara, não, eu acho que vai ser, a gente vai, basicamente é o encerramento, né, a gente vai ter o especial de Natal do Guardiões da Galáxia agora em dezembro. Novembro, mas, né? Mas que o próprio James Gunn falou que ele considera a fase 4 só um epílogozinho, assim, né? Não é. E eu acho que é isso mesmo. E eu acho que é um epílogo, mas assim, a gente chegou ao fim da fase 4 com uma grande homenagem, infelizmente, né? Uma grande homenagem devido ao acontecimento. E, cara, eu tenho a sensação de que a fase 5 da Marvel vai jogar muito mais seguro do que a gente viu esses filmes jogarem agora, né? Também acho. Então, sim, também acho. E eu espero que não joguem tão seguro. Só isso. Eu espero que a gente tenha filmes que cometam erros, assim, porque com o tempo, cara, alguns desses filmes podem ganhar significados diferentes. Não que eles vão virar filmes incríveis, mas que eles componham um pedaço da história do gênero como um todo, que tem um momento especial, sabe? Tipo, como é o Doutor Estranho, como é o Thor, ou como foi o Eternos e tudo mais, sabe? Infelizmente ou felizmente, o único estúdio que poderia fazer isso na história era a Marvel e a Disney mesmo, pelo legado que eles construíram. Então vamos ver como é que vai ser essa fase 5. Eu acho que mais uma vez o Kevin Feige e a Marvel comprovaram que eles nunca estiveram perdidos. Eles sempre souberam o que estavam fazendo, sabe? Tipo, eles não... o planejamento tá feito, mas a pandemia também acho que é uma coisa que a gente meio que esquece durante às vezes. Maluco, a pandemia destruiu não só a vida de milhares e milhões de pessoas no mundo, como ela destruiu toda a fábrica de produção de entretenimento que a gente conhece, sabe? Tipo, esse é outro filme que você consegue ver momentos que foram gravados completamente dentro do estúdio ou acoplados em alguns lugares do filme, assim. Vamos ver como é... E eu acho que a gente só vai ver filmes que não foram tão modificados por causa disso pro final de 2023 pra frente. Eu tenho curiosidade. Eu tenho a impressão que a Atlântida foi uma grande vítima desse problema aí. Porque você vê que tem muita cena fechada, muita... desculpa, Talocan, eu sempre confundo, velho. Eu acho que Talocan foi muito, que é muita caverna, muito set pequeno. Mas eu achei o Wakanda pior, viu? Toda aquela cena da batalha quando Namor invade ali, o fundo atrás é claramente artificial de um jeito que não tinha no primeiro filme. Quando tinha cenas ali no chão de Wakanda, era muito mais tátil. Mas isso. Mas eu acho o primeiro filme... Por exemplo, eu adoro o primeiro filme, mas eu acho as cenas de ação do primeiro filme muito ruins. Também são. E pra mim, esse, inclusive, mesma melhor, coisa, é um pouco melhor, sei lá. Mas assim, que nem no primeiro filme, a melhor cena é de noite numa cidade. É quando eles vão pra um lugar que tem uma cidade mesmo, de ação, no caso. Pra mim, ali é a melhor cena de ação do filme. Agora... Tem aquela cena, rapidamente aqui pra lembrar, aquela cena aqui que o Namor invade o Wakanda numa praia, mano, é uma prainha desse tamanho assim, velho. Dá pra ver que eles fizeram aquilo dentro de um estúdio minúsculo. Nossa, pra mim aquilo era um lago, nem tinha pensado que era uma praia. Sei lá o que é aquilo, parece uma piscina, mano. Mas de qualquer forma, parece que alguém jogou um balde d'água assim na rua e falou, pronto, ele sai dali agora. Zoado. Parecia que os caras estavam no Pantanal, sei lá, tá ligado? Bom, pessoal, foi massa, a gente já gravou bastante, já falou bastante, muito bom tá falando com vocês aqui desse filme. Filme muito bom, tem defeitos, mas muito bom.
e que concluir a fase 4. Tudo bem, tem o Guardiões aí, mas a fase 4 acabou aqui. E semana que vem, eu prometi, a gente vai fazer uma avaliação. O que é que deu certo, o que é que deu errado, com o que eles têm que aprender, o que é que eles têm que mudar depois desses 2 anos de fase 4, 2020. 3 anos, né? 2020, 2021, 2022. Em 2020 teve nada, mas, enfim. O que deu certo, o que deu errado na fase 4 da Marvel e o que a gente pode esperar da fase 5, que começa em fevereiro com Quantumania e o começo pra valer da dinastia Kang. Muito animado pra era Jonathan Majors no universo Marvel. Muito, muito, muito animado. Até lá, obrigado por ter assistido o Chipado. A gente se vê semana que vem. Não se esqueça de se inscrever, de assinar o canal, de mandar o seu comentário e avaliar o podcast. Valeu, até mais.